Eu tenho um prazer imenso de estar com a Fátima Oliveira, é uma hiper de uma terapeuta, uma das maiores consteladoras, uma das maiores autoridades em constelação sistêmica aí no estado de São Paulo e no Brasil, e tem muito aqui a passar conhecimento para você que está assistindo agora. Se você entrou agora ou depois vai assistir essa gravação, eu te recomendo de todo o meu coração que você assista até o final, porque ela tem uma autoridade, um conhecimento muito grande para te ajudar em todas as áreas da sua vida. E vamos lá, eu passo a bola para a minha querida e minha grande amiga Fátima Oliveira. Obrigada, Rogério, obrigada. Mais uma vez, lhe falo que é um grande prazer estar aqui, né, para falarmos um pouquinho dos absurdos, né, e para refletirmos e também para crescer em relação a isso, né. Quando a gente pensa em absurdo, a gente pode pensar em tudo aquilo que vai contra a racionalidade, vai contra, inclusive, a realidade do aqui e agora, vai contra aquilo que ocorre na presença do presente. Imagina que seria uma fantasia ou uma história contada daquilo que se apresenta. E essa história contada, essa visão, não é, do fato do aqui e agora, ela é bem distorcida. E muitas vezes ela pode ser distorcida através de um desejo de manipulação, através de um movimento para conduzir você a um caminho que não seja o seu caminho, que não seja o caminho que você realmente percorre dentro da sua individualidade, né? Eu gosto muito de citar um livro, eu vou mostrar aqui, você me diga se vai ficar bom a imagem. É um livro de um... Mais para cima um pouco. Aqui? Aqui? Ele parece meio ao contrário para todo mundo. Como chama o livro? Eu vou dizer agora. Que pena que não dá para ver muito bem. É um livro de um cientista político. Ele não está mais entre nós. Acho que há uns 2 ou 3 anos ele veio a falecer. Ele se chama Giovanni Sartori, italiano. O livro se chama Homo Videns, Televisão e Pós-Pensamento. É um dos livros, Rogério, que realmente marcou a minha vida. É um livro que abriu portas para eu realmente observar absurdos que aconteciam. Ou seja, situações de não racionalidade que ficam presentes, né, na nossa vida, no coletivo, inclusive. O Giovanni Sartori, ele faz um caminho bem interessante nesse livro, né? Ele apresenta esse nome, Homo Videns, né? Para dizer que esse é o estado que nós estamos nesse atual momento. Então, imagina que a condição de Homo sapiens, né? O homem da sabedoria, o homem da razão, o homem da hermenêutica, o homem que pensa, o homem que faz a ponte sentimento, razão, né? Ele está passando, né? E, na minha opinião, muitas vezes a gente pode interpretar como ele já está nesse lugar, do sensibilismo, né? Então, o Homo sapiens, o homem da sabedoria, ele vai para o Homo videns, para o homem só da visão. O que seria o homem só da visão? Tudo aquilo que eu vejo diante de mídias sociais, diante de mídia televisiva, diante de pessoas que constroem uma ideia para que eu participe dessa ideia, né? Então, muitas vezes essa informação chega a mim, com mídias, com pessoas, carregada de emoção, né? E às vezes eu até arrepio de sentir na fala do outro toda aquela emoção, né? E aí, através dos meus olhos, eu compro aquilo. Via de regra, é algo muito intenso, muito rápido, e que são muitas informações passadas. E muitas vezes essas informações, elas não têm uma fidelidade com a verdade, não é?
E quanto nós pensarmos que quanto mais informações, menos informações temos, não é? Ou seja, muitas informações vindas num período curto, nós ficamos mais desinformados do que informados. Então, enfim, nós recebemos isso através dos nossos olhos, ouvidos, através das nossas sensações, e nós não fazemos a ponte para a razão. Nós não vamos para hermenêutica, nós não vamos para reflexão. E aí o Sartori, ele fala ainda de uma outra, né, situação que nós vamos entrar, ou que a gente já está, que é o homo demens, que é o homem demente, né? Então, da sabedoria, a gente vai para a visão, que nós compramos tudo, né? Aquilo que está no nosso celular, aquilo que está no nosso notebook, aquilo que é falado para a gente, e a gente acaba perdendo, né, a nossa capacidade do simbolismo, que isso é maravilhoso, que nós somos os únicos animais que somos capazes de fazer esse movimento do simbolismo. E nós, então, né, ficamos como se fôssemos um saco aberto para qualquer informação, para qualquer forma de ver o mundo ou de ver determinada situação, né, expostos àquilo que os outros, e muitas vezes esses outros, eles podem ter características de manipulação, de atuação, né? Pode ter o desejo do poder. Eu sempre digo que nós temos o poder do amor e o amor é o poder, né? O poder do amor, ele é um movimento que cura. Ele é um movimento que ele costura, restabelece relações. O amor ao poder, ele é muito perigoso, né? Ele escraviza tanto a pessoa que tem esse movimento quanto o outro. Então, quando eu pensei em bater esse papo com você na Era do Absurdo, é para a gente, inclusive, ir falando um pouco mais sobre isso, né? Sobre o que acontece no aqui e agora. E aí, né, vocês que estão assistindo a live, vocês podem começar a pensar, né? Aí no coletivo. Quando eu ligo a TV, ligo o rádio, quando eu vejo as minhas mídias sociais, onde está o absurdo? Quando eu ouço isso, quando eu vejo isso, como que eu sinto isso? Como isso passa para o meu corpo? Eu faço uma ponte para a minha razão? Né? Nós estamos num movimento tão perigoso, porque às vezes você vê algo real e algo real é taxado como fake news. E você, de repente, pode ver uma fake news e taxar como algo real. Não é? E a gente pode pensar isso nesse exemplo que eu dou do coletivo, das mídias sociais. Mas e na nossa vida? Será que isso não acontece? Né? Será que nós começamos a observar na nossa vida o que nós temos de realidade, o que nós temos de fantasia? Quais são os absurdos da minha vida? Por exemplo, na minha relação familiar, tem absurdo? Né? Na minha relação familiar, eu estou no movimento da realidade, eu estou na função filho, eu estou na função mulher, esposa, estou na função marido. Qual é a minha função dentro da empresa que eu trabalho? Ou qual que é o meu lugar no meu trabalho? Né? Quais absurdos que acontecem no meu plano de carreira? Quais absurdos que ocorrem? Será que esse movimento não é tão rápido que nós temos, né, nós estamos sendo conduzidos na nossa vida, Rogério? Será que temos tempo para parar e para pensar sobre isso? Será que temos tempo para pensar o que ocorre de real, o que ocorre de fantasia na nossa vida? Quais são as minhas convicções? Eu gosto muito de citar uma frase do Nietzsche. Nietzsche dizia assim: as nossas convicções são as maiores inimigas da verdade. Quais são as minhas convicções? Quem colaborou para as minhas convicções? Quais são os meus fanatismos? Não é? Um fanático, âmbito religioso, âmbito político, âmbito da saúde estética, âmbito de ter muito dinheiro, né? Não que ter muito dinheiro seja ruim, não é isso.
aquele escravo do fazer dinheiro e não deixar que flua, não deixar que situações sejam construídas. Aquele fanático que ele deseja intimamente participar de um grupo, ele deseja pertencer a algo. Né? E nesse âmbito desse movimento tão fechado, se você, por exemplo, tem uma ideia diferente, será que você é visto como uma pessoa que traz uma nova informação para agregar, ou realmente para eu ouvir e absorver, ou dizer, não quero saber disso, não serve para mim? Ou será que quando você vem com uma informação contrária, eu sou contra você? Você é contra mim, não é? Se eu penso amarelo e você pensa azul, não, o Rogério está contra mim, né? Então, de certa forma, vivenciando, muito provavelmente, meus traumas, minhas dores, né? A minha criança interna, ela está gritando nesse movimento, né? E eu estou reproduzindo novamente situações, né? Onde você não me vê, você não me ama, você não olha para mim adequadamente, né? E eu, de certa forma, vou ter raiva disso, vou ter raiva de você. E se eu faço um movimento de olhar para isso, Rogério, eu vou ver que não é você que eu tenho raiva, não é da sua ideia ou daquilo que você traz que é diferente, né? É daquilo que, de repente, está lá atrás na minha vida. Né? Pode ser alguma questão familiar, alguma questão ainda mais para trás, sistêmica. Enfim. Bom, acho que eu já falei muito, né? Massa! Nem tô Tô dando deixando você tempo para você. fluir. Eu tô deixando você fluir. Eu acho massa. A Porque Andressa é uma grande amiga de Uberlândia aqui, ela até esse colocou fanático exato é em tudo que você interessante. falou. Ela falou exato, top. É uma grande amiga de Uberlândia, Andressa. Então, um beijo para você aí. Ela até escreveu exato, top. Então, se eu deixo você fluir para ter a linha de raciocínio para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Entendeu? Isso é ótimo. Eu anotei uma pergunta aqui para te fazer, mediante o que você falou. Vou voltar um pouco no início da sua dissertação, que é o seguinte: você falou que a gente tem uma avalanche de informações, isso é pura verdade, tanto na internet, na televisão, no rádio, enfim, nas ruas, em outdoor. A todo momento a gente está com um turbilhão de informações e a nossa capacidade de absorção, logicamente, ela é muito, muito menor. A pergunta que eu te faço é: como a pessoa consegue se organizar para que ela bloqueie as informações que não são tão necessárias, vamos dizer assim, e ela consiga focar naquilo que realmente é importante para a vida dela? O que você me fala sobre isso? Ok. Talvez como que a pessoa possa se proteger, né, dessa metralhadora de informações que busca, na realidade, mais informar para te deixar frágil do que realmente para deixar você uma pessoa informada. É isso a pergunta, não é? Isso. Olha, E como a pessoa também não perder o foco, sabe? Ela produzir, porque senão ela acaba se perdendo, né? Porque ela começa um negócio, para, começa outro, para, porque é tanta coisa boa, tanta novidade, que ela se perde. E nada ela termina. Exato. É mais nesse sentido. É tão interessante isso, Rogério. Talvez a pessoa ela se perca nesse movimento porque ela já está perdida aqui dentro. Ela já está internamente desorganizada e perdida. E esse movimento coletivo da era do absurdo, ele estimula isso, não é? Quanto mais desorganizado você estiver, quanto mais desprovido de centramento, que é o que eu vou falar para responder a sua pergunta, quanto mais fora da minha verdadeira casa eu estiver, mais fácil o outro me domina. Mais fácil o outro me coloca medo. Nós estamos aí vivenciando uma pandemia e nós observamos o que aconteceu, não é? Diante das mídias, diante de situações que nos, né, colocaram
onde que se você não tiver um centramento, se você não tiver um estado meditativo, onde se você não estiver com os pés no chão, né? Onde se você não respira, se você não observa e não faz um movimento, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, eu vou para o meu simbólico, eu vou para a minha racionalização e eu busco uma resposta aqui dentro de mim. Se eu não faço isso, eu vou comprar tudo que o outro quiser que eu compre. E ainda eu vou pagar para ele, não é? Eu Sim. pego o produto dele e ainda pago um preço caro. E muitas vezes esse preço é a nossa vida. Uhum. Então, é muito interessante que nós sejamos desorganizados. É muito interessante que nós sejamos frágeis. É muito interessante que, se nós não resolvermos as nossas pendências infantis, nós vamos estar buscando, dia após dia, um salvador, um pai, uma mãe, né? Diante de figuras como esposa, marido, político, né? Atores, artistas, amigos, terapeutas. Né? Então, uma forma para que a gente possa se proteger diante desse movimento, diante dessa avalanche que quer sequestrar nossa alma, que quer tirar eu de mim para que eu seja, né, o outro, através daquilo que o outro gostaria que eu comprasse, que eu fosse para segui-lo, né? Quando eu falo esse outro, eu quero dizer uma organização maior, né? Pessoas que têm o amor ao poder, né? Pessoas que buscam fanáticos, porque o fanático ele precisa pertencer e o fanático ele precisa obedecer a esse grupo, né? E aí, perfis, a gente pode dizer os psicopáticos, né? Eles conduzem esse rebanho, né? Então, a forma que eu vejo de proteção é centramento, respiração, meditação, buscas pessoais, buscas espirituais. E quando eu falo buscas espirituais, eu não estou dizendo religião, né? Buscar resolver as nossas dores, os nossos traumas, elaborar aquilo que me tira do eixo, né? Fazer esse mergulho interno, conhecer o meu terreno, conhecer a minha terra. Se eu conheço a terra que eu estou, é muito mais fácil que a terra seja fértil. Né? Eu vou saber exatamente o que eu tenho que fazer nessa terra, qual adubo eu preciso botar, as sementes que precisam brotar. Né? Então, o que nós precisamos é fazer esse movimento de mergulho interno, respirarmos. Né? Quando nós estamos sendo, né, Deu um ligeiro corte aí na sua imagem, mas voltou. Voltou? Voltou. Achei que ia cair. Tá. Beleza, pode continuar. Também achei. Tá, cortou alguma fala minha ou não? Não, foi coisa de 10 segundos só. Você estava falando da pessoa estar indo para o autoconhecimento, né? Que é a melhor coisa para ela não se perder tanto. Porque quando ela se conhece, ela faz a meditação, faz respiração, enfim, que ela entende quem ela é, o centramento, ela não vai se perder por qualquer coisa, porque ela sabe, ela tem identidade, sabe, tem um propósito dela, e ela sabe a direção, né? Ela sabe o destino que ela quer ir. Exato, exato, exato. Esse movimento do centramento é estar presente no presente. E aí eu consigo ouvir o outro com todos os meus radares e sei exatamente, mesmo que o outro não me diga uma palavra, eu sei exatamente o que ele quer me dizer. Né? Os meus radares identificam. Quanto mais afiada eu estiver com o meu instrumento, que é o meu corpo, a minha alma, quanto mais eu me conhecer,
quanto mais eu entender os meus sentimentos, entender o que ocorre, não é? Na minha dinâmica, com mais facilidade eu vou entender as dinâmicas do outro, a dinâmica do coletivo. A forma que nós temos de nos proteger da era do absurdo é esse mergulho interno, nos conhecer, nos aceitar, nos amar, né? Aí a gente faz esse primeiro passo, não é? Da evolução, reconhece o que é absurdo. Por que será que hoje em dia a gente não reconhece mais quais são os absurdos que são nos apresentados? Se nós pensarmos alguns exemplos, você, Rogério, pode me ajudar com alguns outros exemplos, nós estamos observando de forma passiva movimentos de erotização infantil. Nós, através de situações onde são transvestidas de situações artísticas, mas que, na verdade, tem um propósito. Qual é esse propósito? A gente pode pensar, né? Nós somos levados a, de repente, ver crianças tocando num homem nu. O que quer dizer isso? Né? Tem absurdo aí? Qual que é o absurdo? Se é que existe absurdo, vamos pensar nisso. Quem quer dizer para você que isso não é absurdo? Como você se sente com isso? O que passa pela sua cabeça? Quando você imagina uma sala, numa situação dessa, quais são os pensamentos que passam diante de tantas pessoas que estão lá? Como são essas crianças que são colocadas numa situação dessa? Não é? É muito interessante também outros absurdos. Por exemplo, vamos pegar num âmbito maior, né, que é um âmbito que eu penso que ele é extremamente oportuno para o crescimento coletivo. Ele é importante, por exemplo, políticos, não é? Os políticos, eles deviam estar numa classificação de amor lá em cima no ágape. É quando eu olho para as pessoas e me coloco também como elas. Então eu vou buscar algo para o meu coletivo. Porque quando o coletivo melhora, eu também melhoro. Né? Eu estou numa etapa já de evolução, né? Já saí desse movimento narcísico e eu vou olhar para o outro também como eu olho para mim. Eu vou buscar ajuda do coletivo. Né? E esse é um amor lindo, lindo, que os políticos deveriam ter. Só que muitas das vezes, não estou dizendo que todas as vezes, muitas das vezes nós vemos o quê? Aquele amor ainda infantil, é meu, eu pego para mim, você que se lasque, não é? A bola é minha, eu brinco com a bola, deixo você sem a bola, não é? E no absurdo, por exemplo, político é político, palhaço é palhaço, né? Muitas vezes, ou seja, quem é colocado diante de uma vaga tão importante que é nos representar, fazer algo de bom para o nosso país, para a nossa cidade, não é? E ainda as pessoas votam. E ainda as pessoas colocam, por exemplo, uma persona, né? Uma máscara. Não é um absurdo isso? Não é? E você pode me ajudar também a pensar tantas outras situações que trazem, não é? Esse movimento frágil que nos tira da realidade. Né? Por exemplo, a beleza que precisa seguir um padrão, não é? Um padrão que quem diz, que quem taxa, não é? Quem diz que a gente tem que ter X, Y, Z? Quem? Quais indústrias ganham com isso? Por que será que você precisa ter esse corpo, aquele corpo? Não estou dizendo de saúde, não estou dizendo isso. Não é? Eu estou dizendo dos excessos. Não é? Quais são os excessos que acontecem, por exemplo, numa clínica de cirurgia plástica? Não é?
Quais são os excessos? Agora eu vou para um âmbito menor. Quais são os excessos que eu faço na minha vida? Será que eu posso comprar aquele carro que eu comprei? E para que eu compro o carro que eu comprei? Eu compro para eu usufruir, porque aquele carro ele vai estar, né, respondendo aquilo que eu necessito. Ou, Rogério, eu compro o meu carro para você ver que eu comprei o meu carro. Interessante, assim, só dar uma... tem uma situação de um jovem de 18 anos, e ele conseguiu o primeiro emprego dele, e ele deve ganhar seus R$ 1.600, R$ 1.500 por mês. E ele tá agora com uma namoradinha nova, que se apaixonou. E o primeiro pensamento dele foi: eu vou comprar um carro de R$ 30.000. E eu falei: você quer comprar um carro? Ele pode ir lá, às vezes daqui uns 5, 6 meses, libera para ele e vai fazer o financiamento. A pergunta, eu só informei para ele o seguinte: você sabia que quase 90% dos carros que são financiados e depois são devolvidos para ir para leilão são pessoas com o seu perfil, que ganham R$ 1.500 por mês, assumem uma parcela de R$ 650, enfim, mais os custos, vai dar uns R$ 1.100, R$ 1.200. Ou seja, no final, ele vai sobrar R$ 200, R$ 300 para a pessoa viver durante 5 anos. O que acontece? Durante 3 a 6 meses, ele vê que ele entrou numa bomba, ele devolve o carro. E eu disse para ele o seguinte: você quer fazer isso, na verdade, na minha visão, você quer massagear o seu ego e você quer mostrar para sua nova namoradinha que o seu poder é através de um carro. E você não precisa disso, de mostrar que você tem um carro para alguém gostar mais de você, para você ser mais querido. E talvez a gente ir gradativamente, passo a passo, é muito mais importante do que esse salto gigante que a gente tem quase certeza, na maioria das vezes, a pessoa talvez ela cai num buraco. Depois ela vai ter que sair do buraco. E muitas vezes as pessoas fazem isso simplesmente pelo ego. Simplesmente para mostrar para as pessoas que ela tem. Para mostrar para as pessoas que ela tem posse. Para mostrar para as pessoas que ela pode. E na verdade a gente não precisa mostrar nada para ninguém. A gente precisa mostrar nada para ninguém. E a gente, se um dia a gente tiver... E o exemplo que eu dei para ele, falei: cara, se você estivesse comprando um carro, se você fosse trabalhar de Uber ou de transporte, você ia utilizar do carro para trazer receita para você e para sua família, eu fico calado, porque é um ativo que vai começar a entrar. Agora, dessa forma aí, nada mais é que você vai estar querendo massagear o seu ego e querendo mostrar para essa nova pessoa que você está que você é forte através de um carro. Assim, eu acho que cabe no que você disse aí. É interessante que aí nós vemos claramente uma questão de autoestima. E aí a gente volta e faz uma costura muito bacana, não é? Com que eu falei um pouquinho lá atrás, sobre o homo videns e sobre as fragilidades. Se eu tenho uma baixa autoestima, né? Se eu não me sinto capaz de ser amado por aquilo que eu sou, eu vou querer construir uma história, construir uma história com E. Eu vou querer construir uma fantasia. E aí eu vou ser fiscado pelo sistema. Eu vou ser fiscado por essa organização oculta que está aí. O homo videns. Então eu vou ver lá um carrão, uau, 30 mil o carrão, ganho 1.600, né? Ele tem esse perfil que você falou, totalmente carente, viu? Isso, e eu não faço a ponte do Homo sapiens, eu não faço a ponte da sabedoria. Então eu fiz o quê? Videns, eu vi um carro, vi eu dirigindo o carro, vi a minha namorada entrando no carro, vi a gente dando uns amassos no carro. Eu vi tudo isso, pronto, muito rápido, eu fui lá e comprei. Ótimo, o banco agradece, porque o banco de repente vai ter o veículo de volta, não é? E ainda com lucro, porque você vai pagar algumas... Enfim, não é? Comprei o carro. Aí, eu vou para o Homo Demens. Né? E aí, daqui a alguns meses, o IPVA, a gasolina, o seguro do carro... E aí, mecânico, né? Aí vai. Aí vai. Pronto, eu tô amarrado.
aí o CPF vai para a Serasa, SPC, enfim, SPC, enfim, e aí? Pronto, estou amarrado no sistema. Exatamente, o que você deu foi um excelente exemplo. Quanto menos autoestima tivermos, quanto menos centramento, nós ficamos mais frágeis para as dominações alheias. E essas dominações vêm como? Medo e um poder. Tem o carro e você terá poder. Tem o carro e você vai ser o gostosão para sua namorada. E o engraçado que eu vejo, mesmo eu falando ou ele escutando isso que nós estamos falando agora, para ele não importa, que ele está com uma venda nos Exato. olhos. Ele não consegue Exato. enxergar. Exato. É o homovidens. Exato. É muito maluco. Você pode falar, não, eu quero o carro, o poder e a menininha dentro do meu carro. Essa realmente essa visão que ele falou. Não importa se daqui 6 meses vai ferrar tudo, né? Isso, e é interessante que a era do absurdo, Rogério, ela é a era das sensações. Eu sinto, não importa, eu sinto e eu posso. A era do absurdo também advém de um movimento grave, na minha opinião, que principalmente, vamos pensar aí na esfera familiar, pais e filhos, não é? Você tem que ser feliz. Então, os meus filhos precisam serem felizes a qualquer custo. Um movimento que eu não posso frustrar o meu filho, que eu não posso levar o outro para ter uma frustração. E não há, Rogério, crescimento sem frustrações. A autoestima, ela é feita, um dos ingredientes básicos da autoestima, não estou dizendo que é só, né? Mas um dos ingredientes que seria, vamos pôr o fermento do bolo, é a frustração. Porque aí a pessoa, a criança, o adolescente, ele vai lidar com essa frustração e aí ele vai ter autoestima. Ele vai elaborar isso, ele vai ser resiliente a isso. Nós temos hoje, olha, foi excelente esse exemplo, uma outra característica da era do absurdo. Nós temos crianças que são extremamente inteligentes, pré-adolescentes que dão um baile em mim na internet, não é? Sim. Computador, em mim, eu sempre digo que eu sou uma pata cibernética. Outro dia, Rogério, eu tenho uma filha de 5 anos. Eu estava tentando. Como é que é? Eu tenho uma filha de 5 anos, a Laura. Ah, sim, sua menina. Sim, a Laura. Eu estava tentando na TV converter a sair da Sky e ir para o Netflix. E eu não sabia. Ela disse assim, daqui, mamãe. Colocou. Eu saio. Então, eu saio. E fez. Quando você quiser logar, você me chama. Ou seja, as crianças, os adolescentes, eles são extremamente perspicazes para a tecnologia, né? São muito inteligentes, 2, 3 línguas, toca 5 instrumentos, enfim. Só que são extremamente frágeis, a ponto que o namorado ou a namorada termina a relação e eles falam de suicídio. A ponto de ter uma frustração, mudou de cidade, uma frustração como não comprou aquilo que eu quis, eu vou me matar. E pula da janela do 15º andar. Frustração. Por que será que vendem pra gente uma ideia que nós temos que ser felizes o tempo todo? E nós não podemos ser frustrados. E que as nossas crianças, elas precisam ser as crianças mais iluminadas da face da Terra. Quem disse isso pra gente? Quem disse isso? Por que eu não posso dizer não para minha criança? Por que eu não posso dizer não, isso não vou fazer? Existem, inclusive, correntes que dizem que você não deve dizer não para a criança. Você deve fazer uma construção no seu discurso onde a criança
não ouviria um não. Né? Aí eu posso pensar, quando essa criança estiver na vida, quando ela sair do primeiro útero dela, do segundo útero, né? Primeiro útero, barriga da mãe, segundo útero, casa dos pais, terceiro útero, a vida. Eu mesma serei o meu útero. Como vai ser? Se eu não conheço o que é não, como vai ser? Quando lá a vida dizer não, não vai ser possível. Como vai ser se o namorado ou a namorada disser, quero terminar com você, não quero mais ficar com você? E aí? Que preparo essa pessoa vai ter para a vida? Né? Autoestima baixa, né? É sinônimo de pode vir, né? Pode me conduzir. Me leve para onde você quiser. Eu busco que você me ame. Nunca vai bastar. Nunca vai bastar. É diferente do movimento quando eu faço esse movimento do alto amor, quando eu me amo. Se eu me amo, Rogério, eu não vou, com um salário de R$1.200, R$1.600, comprar um carro e me endividar com R$1.200, se eu me amo. Não vou fazer isso. Sim, sim. Porque eu tenho amor a mim, eu tenho amor ao dinheiro que eu ganho. Não é? Eu posso pensar em comprar um carro menor. Eu posso pensar em comprar uma moto. Posso pensar Uma moto? Sim, eu posso pensar em guardar um dinheiro e comprar um carro aí de 5, 6, 7 mil, 10 Foi mil. exatamente o que eu disse. Sim, sim. Não é que não seja possível você ter um carro. E aí tem uma frase muito bem usada na Era do Absurdo, que é eu mereço. Eu mereço. Tá, então eu mereço. Ninguém nunca me deu nada na vida. Eu mereço, eu vou lá e faço. E esse eu mereço, antes desse papo, ele falou para mim assim, eu vou comprar um carro porque eu mereço. E eu trabalho igual um cavalo. Eu falei, você não associe merecer com trabalhar igual um cavalo. Você pode, às vezes, ganhar R$100 mil em 24 horas por uma ação que você produziu, por exemplo, na internet, um curso online, você vai lá, faz uma ação em 24 horas, em um dia você faz R$100 mil. Você não trabalhou igual um cavalo e você ganhou R$100 mil. Então não associa merecimento igual trabalhar um cavalo. Porque pode ser que amanhã você está num cargo de... Pode falar. Olha só, vamos fazer um adendo aí. Para ele ganhar R$100 mil numa ação da internet rápido, ele sim teve que fazer um sacrifício. Ele sim teve que trabalhar muito. É interessante porque isso é uma das características da Era do Absurdo, que as pessoas elas podem imaginar que isso é mágica. Para você estar aqui hoje, e eu vejo o seu sucesso, eu vejo como a sua empresa está bacana, não é? Você teve muito sacrifício, se você olhar para trás, não teve? Para eu estar aqui hoje, falando de um tema de saúde mental, né? Isso é um tema de saúde mental. Eu tenho meu consultório. Depois, se você quiser fazer a propaganda, eu te agradeço. Ou seja... Não, então, em relação ao... Eu passei, não é? Eu terminei a minha faculdade em 2000. De 2001 até agora, eu também faço muitos sacrifícios. Eu faço muitos investimentos na minha vida. Não é? Então, não é um passe de mágica, como muitas pessoas acreditam, não é? Através de uma dominação mental, que eu vou chegar na internet e vou ganhar 100 mil. Eu vou ter que trabalhar para isso. Eu vou ter que uma jornada, né? Isso, eu vou ter que estar competente para fazer isso, né? Você é competente. Agora, um sujeito de 18, 20 anos que começou a vida agora, ele é competente para aquilo que ele está naquele momento. Então, ele precisa ainda subir os degraus da escala de evolução dele, né? Talvez já ele ganhe 100 mil numa ação na internet, já. Mas ele precisa ter um know-how para isso. E o que eu achei engraçado também é essa associação do merecimento com o sofrimento. Que, assim, não necessariamente você precisa sofrer, precisa trabalhar, produzir, é o que você falou, transpirar, ir atrás e ter uma jornada de tempo até que você consiga aí os seus objetivos. Mas não necessariamente
associar que a pessoa, o merecimento, ele tem que ser simplesmente como se fosse um escravo, sabe? Não precisa ser dessa forma, eu penso, sabe? Exatamente. Talvez seja um pouquinho aí da nossa moral judaica cristã, não é? Tem que sofrer muito para conquistar os reinos dos céus. Como que tem uma fala, é mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico adentrar os reinos dos céus, não é? Sim, aí vem as crenças, né? São interpretações, muitas vezes, que são errôneas diante daquilo que é citado, não é? E aí eu começo a elaborar uma crença limitante para mim, não é? O que será realmente que essa fala bíblica quer dizer, não é? Então, se a gente pega essa fala bíblica, faz esse mergulho, estuda internamente sobre ela, a gente vai encontrar uma resposta para essa frase que não seja essa limitante, não é? Uhum. Deu uma cortada na internet. Vamos lá. O círculozinho. Cortou, voltou. Ok. Ó, eu vou pedir, Fátima, eu vou pedir pro pessoal que tá aqui com a gente, tem algumas pessoas aqui com a gente. Galera, vocês que estão aí, aperta o coraçãozinho. Porque é o seguinte, quanto mais vocês apertam o coração, para mais pessoas, o algoritmo no Instagram entrega para que as pessoas venham estar com a gente aqui também. E se vocês estão gostando aqui da Fátima, tem esse aviãozinho aqui e manda para 10 amigos, porque você vai estar convidando as pessoas para estar aqui com a gente agora. Tá bom? Bora lá, Fátima, continua aí. E falando da Fátima, a Fátima é terapeuta, né? E eu super indico, ela é consteladora sistêmica. E depois eu vou deixar o link, né? Para vocês entrarem aí no Instagram dela. Qual que é o seu Instagram, Fátima? É arroba... Aí, Rogério, o seu Fátima Oliveira, né? Instagram, eu acho que é Fátima de Oliveira Constelacão, né? Fátima Oliveira Constelacão, né? Não tem Fátima Oliveira Constelacão. Isso. Então, para você, eu super... Pode falar. Meu site é o www.fatimadeoliveira.com.br. Legal. E você trabalha com atendimento online também? Para o pessoal que está aqui, ou o pessoal que vai ver a gente depois na gravação? Você faz atendimento terapêutico online? Como funciona tudo isso aí? Sim, faço atendimento online já desde o início de consultório. Com a pandemia, isso se intensificou, não é? Atualmente, então, eu fico presencial no consultório e também online. Atendo, inclusive, brasileiros no exterior. É interessante online porque ele não tem fronteiras, né? Isso é muito bacana, né? Trabalho com constelação sistêmica, individual e grupo. Grupo, nesse momento, eu ainda não retornei. Provavelmente eu retorno no ano que vem com os grupos. Mas as constelações sistêmicas eu faço normalmente presencial. Em alguns casos também é possível online. Eu prefiro presencial, mas online também é possível. Trabalho com adolescentes e adultos no consultório. Trabalho também com terapia de casal, com orientação de pais, orientação de família. É uma excelente profissional, a Fátima. Fátima, terapeuta mega experiente, né, com um amplo conhecimento. Igual eu te falei, é uma das maiores autoridades do Brasil aí em constelação sistêmica. Então, depois eu vou deixar na descrição para vocês entrarem no Instagram dela. Qualquer coisa, chame ela inbox. E ela trabalha com atendimento aí online para terapias, né? E vale a pena você entrar no site dela, vai lá dar uma bisbilhotada, dar uma olhada, fatimadeoliveira.com.br, e é um profissional que vai te ajudar muito a te destravar em várias áreas da sua vida e fazer você progredir. E entenda que fazer você progredir não é você progredir só em dinheiro. Não é só dinheiro a vida, é progredir em todas as esferas da vida. A parte espiritual, a parte amorosa, a parte familiar, a parte de relacionamento com os amigos, enfim, a gente chama de roda da vida. Então, a Fátima, ela tem um conhecimento muito amplo e muito específico e top, que vai te ajudar aí nessa jornada. E com o tempo você pode ter certeza que vai ter uma transformação. Então, vale muito a pena
se você quer ter essa transformação aí, dá um oi para a Fátima e começa aí as suas sessões, tá? É uma indicação minha de coração, porque eu sou fã aí do seu profissionalismo e todo o seu trabalho. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo reconhecimento, minha alma fica engrandecida. Obrigada. Show. Ô, Fátima, nós estamos chegando no final aqui já. O Instagram ele tem um limite, acho que de 1 hora. A gente está quase com 1 hora aí já. E, como eu te falei, eu te agradeço muito por estar aqui. Agradeço por esse nosso bate-papo. Agradeço por você ter transbordado todo o seu conhecimento aqui para as pessoas. Se a gente ajudou aqui uma pessoa a refletir e aplicar isso no dia a dia delas, a conseguir uma mudança, mesmo que não tão drástica, mas ela conseguir ter uma mudança, eu já fico feliz. Porque hoje eu estou aqui com uma das maiores, como falei, especialistas, né, nessa área de constelação sistêmica, uma baita de uma terapeuta, e trazer todo esse conhecimento para vocês. Então, assim, vejam e revejam esse vídeo, analisem tudo isso que ela falou, e quiser mais informação, chame ela inbox, que eu acho que vai valer muito a pena essa continuidade aí para sua vida. Eu te agradeço de coração por estar aqui com você agora e obrigado. Obrigada, eu também agradeço você, agradeço o seu canal, agradeço esse espaço e vejo que você está fazendo um trabalho muito bonito, né? Trazendo profissionais de vários âmbitos e que traz várias informações para o nosso crescimento. Você está também a serviço da vida, né? Esse trabalho é um trabalho de serviço à vida, né? E assim seguimos. Show. Minha amiga, obrigado. Gratidão a você. Fique com Deus. Obrigada para quem acompanhou. Não é? Muito obrigada. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.